As tragédias climáticas nas cidades, a gente vem acompanhando, repercutindo, analisando, se tornaram uma realidade assustadora, não é? E desafiando a resiliência urbana, colocando em risco a vida das pessoas. E há grupos ainda mais vulneráveis, né? Que o risco ainda é maior. Bom, este ano nós temos a repetição do cenário dos anos anteriores. Enchentes, alagamentos, ondas de calor, eventos climáticos extremos que continuam impactando diretamente as cidades. Então a gente precisa repensar, os especialistas vêm dizendo isso, não é de hoje, as nossas práticas e a gestão dos espaços urbanos. Mas será que os políticos se convenceram disso? Será que estão movendo, né, verbas, projetos, os governos locais especialmente, se preparando para enfrentar? Pelo que a gente tem visto, acho que não, né? Acho que não. Mas a gente vai entrar aí nos meandros, né, nos detalhes desta análise com o professor Pedro Luiz Cortes, que é titular da Escola de Comunicações e Artes e professor também do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer retornar agora, primeira coluna de 2024, aproveitando para desejar novamente um bom ano novo a todos. Ainda é tempo, né? Estamos claro. Em janeiro. É isso mesmo, estamos todos aqui na primeira entrada, né, a reentrada do ano com o retorno do Jornal ao Vivo, nos cumprimentando para mais um ano de desafio, professor, especialmente nessa área das mudanças climáticas, na área de meio ambiente, com essas mudanças que vocês tanto alertaram, né? Tá acontecendo, tá para chegar, chegou, e a gente continua a enfrentar os mesmos problemas de sempre, agora com consequências mais graves. Até quando a gente vai, né? Bom, eu receio dizer que até todo sempre, porque não estão sendo tomadas providências necessárias, tanto no âmbito local, né, nas cidades, quanto em termos mundiais. Basta ver o que aconteceu na última COP, onde eles tiveram um ótimo exercício de retórica, mas sem que metas precisas fossem compactuadas, né? Porque falou-se, olha, vamos colocar um fim no uso dos combustíveis fósseis, mas quando, né? De que maneira? Isso fica muito bonito no papel, mas na prática isso efetivamente não vem acontecendo. E no âmbito da política, da gestão pública mais local aqui no Brasil, o que a gente tem visto é que parece que os políticos ainda não acordaram. Obviamente eu não gosto de generalizar, porque toda generalização ela tende a ser injusta, mas o que a gente vê é a repetição do mesmo, né? Eventos que ocorreram nos anos anteriores estão se repetindo sem que medidas efetivas sejam tomadas. Por exemplo, no ano passado, há um ano, nós tivemos aquela tragédia no litoral norte. E o governo do estado, ele sinalizou na época que iria adotar um sistema de alertas, né? Falou-se até na contratação de um sistema japonês, muito sofisticado e tal. E até agora nada foi feito, sendo que a solução para esse problema, ela poderia ser feita de maneira extremamente simples, não só para o estado, mas para a cidade de São Paulo, que é a adoção do envio, de um sistema de envios, né, por SMS, de mensagens para todos os usuários de celular que estivessem numa determinada área. As empresas de telefonia celular, elas têm condição de fazer isso, o custo seria zero, né? Bastaria a Defesa Civil enviar uma mensagem e todas as pessoas, independente delas terem se cadastrado ou não, como acontece hoje, né? Eu recebo alertas da Defesa Civil porque eu me cadastrei aqui no município de São Paulo. Mas isso deveria ser feito de maneira mandatória. Olha, todas as pessoas que estão numa determinada área, elas deveriam receber esses alertas automaticamente. Isso seria de um grande auxílio e não precisaríamos de um sistema sofisticado, comprar um sistema, não. A infraestrutura já está disponível, mas ela não está sendo utilizada. E ela seria de grande auxílio, por exemplo, porque nós temos um alerta agora para o final de semana de um acumulado de chuvas na Baixada Santista que pode chegar a 200 milímetros. Para que as pessoas tenham ideia, 200 milímetros é mais ou menos o que é esperado de chuvas para o mês de janeiro. Janeiro a gente espera um pouquinho mais, 250 e tal, mas imagina caindo a chuva de um mês em apenas 2, 3 dias, né? No litoral norte, Vale do Paraíba, 180 milímetros, Campinas, na região de Campinas, 150 milímetros.
O Rio de Janeiro também continua com problemas, porque na Baixada Fluminense há previsão de chuvas para as próximas semanas, talvez não tão intensas como aquelas que ocorreram, mas persiste esse cenário, o que é muito ruim, porque no Rio de Janeiro ele já tem uma dificuldade de escoamento dessas águas pela proximidade com o litoral. Então, quando há uma elevação da maré, o fluxo de água, né, para escoamento das áreas alagadas, ele fica seriamente prejudicado. Mesma situação que pode ocorrer na Baixada Santista, né? E onde estão os alertas? Aonde estão os avisos para a população? Quem tem feito isso, usualmente, é a imprensa. Mas se a pessoa não tem acesso, não vai verificar, ela pode se ver diante de uma situação em que está ocorrendo um evento drástico que ela poderia ter evitado, que ela poderia, né, não ter ido simplesmente na área. Então, claro. Veja, uma coisa básica, que é um sistema de alerta, a gente não tem feito. Uma outra forma também de ação, que não depende muito de recursos, seria os municípios já identificarem quais são as áreas sujeitas a alagamentos, inundações, sinalizarem isso, né? Isso normalmente é conhecido nos municípios, e sinalizarem rotas de fuga. Então você avisa, olha, a previsão meteorológica dá conta que nós vamos ter uma chuva volumosa em tais dias, e aí, diante de um cenário desse, a pessoa já saberia para onde ir, aonde ela poderia buscar abrigo, qual o colégio, o ginásio, né? Enfim, alguma área pública aonde ela teria uma estrutura necessária ali para um acolhimento durante alguns dias, para evitar aquelas situações que são recorrentes, né, da gente verificar na TV, de pessoas sendo retiradas das suas casas quando a água já está praticamente batendo no teto. Né? E isso tem sido, infelizmente, muito frequente, e também tem sido, infelizmente, muito frequente pessoas que perdem a vida numa situação dessa. Às vezes a pessoa fica, não sabe exatamente o que vai acontecer, a área alaga rapidamente, ela não tem como sair, sendo que isso poderia ser evitado se a prefeitura prestasse atenção, por exemplo, nos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia, que são alertas fáceis de serem interpretados e serem utilizados, estão disponíveis básico, né, gratuitamente, e avisa a população, fala assim, olha, vai ter uma enchente, vai ter um alagamento, e a rota de fuga já está sinalizada e os pontos de acolhimento são tais, tais e tais, né? Isso seria o básico. Nem isso tem sido feito. Então, de novo, a gente continua adotando uma política reativa. Nós, como sociedade, reagimos aos eventos ao invés de minimamente nos anteciparmos às suas consequências. E não adianta mais dizer que, mas a gente não tem como prever o volume de chuva. Não, tem. Previsão é isso, alerta é isso, né? Você não vai esperar acumular para poder... E é sempre o que ocorre, né? Você corre atrás do atraso. Então, existem alertas, informações, quanto mais compartilhar informação, e é obrigação do governo, sim, né? E ter acesso a essas informações. Então, tem prognósticos climáticos, né, professor? Para o ano, para o verão, para o El Niño. Inclusive, nós temos já uma mudança prognosticada em relação ao El Niño. Ele deve encerrar essa fase no final do verão, início do outono. Nós vamos ter, segundo as atuais previsões, uma fase rápida de neutralidade e logo na metade do ano já entra o Laninha. Quais são as implicações do Laninha? Por exemplo, o sul do Brasil enfrentou, até o final do ano passado, um Laninha muito extenso, mais de 2 anos, que provocou uma estiagem muito severa no Rio Grande do Sul. Então, os agricultores do Rio Grande do Sul, eles passam por uma situação onde eles saem de uma estiagem muito severa, entraram numa fase de enchentes, inundações, alagamentos, e agora vão voltar para uma fase de estiagem muito severa. Por quê? Tanto o El Niño quanto o Laninha, eles têm tido suas consequências amplificadas pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento acima do normal dos oceanos. Então, tudo isso tem colocado muita energia no sistema oceano-atmosfera e tem potencializado todos esses eventos. E aí voltam as chuvas, com Laninha, voltam as chuvas mais intensas na região norte do país, lembrando que no ano passado nós tivemos uma seca sem precedentes também na região norte do país. Então nós estamos nessa gangorra
que ocorre naturalmente, mas os efeitos têm sido amplificados. E veja, os prognósticos climáticos já estão disponíveis, já estão sinalizando qual é o comportamento do clima ao longo dos próximos meses, até o final do ano praticamente, e basta que as prefeituras, basta que o poder público dos diversos estados e municípios utilizem isso corretamente. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Instituto de Energia e Ambiente. Tem canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio, onde você pode acessar as nossas conversas semanais e também em nosso portal /atualidade, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, é muito bom estar de volta e uma boa semana a todos.